O segredo da vitória, 2 Pedro capítulo 1. Irmãos, a maioria das pessoas busca a vitória como um momento, mas o apóstolo Pedro aqui no capítulo 1 de 2 Pedro revela que a vitória é uma estrutura espiritual que é sustentada por 3 pilares. O primeiro pilar, crescimento intencional. O segundo pilar, memória espiritual ativa. E o terceiro pilar, fundamento na palavra de Deus. Sem esses 3, ninguém se mantém de pé. E nós vamos verificar isso agora nesse capítulo e vamos aplicar para a nossa vida pelo poder de Deus. Amém? O versículo 1 a seguir. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Ou seja, Pedro começa aqui, meus irmãos, revelando algo muito poderoso. Deus, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Olha só, isso vai destruir a mentalidade de escassez espiritual. Ou seja, você, meu irmão, minha irmã, não está tentando conquistar algo que Deus ainda vai te liberar. Você está aprendendo a usar o que você já recebeu. Coisa maravilhosa. E mais, são concedidas grandíssimas e preciosas promessas. A vitória vai começar na tua vida e na minha quando nós vivermos baseados nas promessas de Deus, queridos, e não nas circunstâncias. Precisamos tomar posse e crer nestas palavras. Versículos 5 a 7. E além disso, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e à virtude o conhecimento. E ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Olhem só, meus irmãos queridos, Pedro vai alertar o que aqui para nós? O que ele vai nos dizer aqui? Com toda a diligência. Com toda a diligência, o versículo 5. Aí ele vai aqui descrevendo uma escada espiritual, que tem fé, virtude, conhecimento, domínio próprio ou temperança, perseverança ou paciência, piedade, amor fraternal, o amor ágape. Isso, irmãos, é desenvolvimento espiritual progressivo. Quem não cresce vai repetir ciclos, e é o que nós não queremos para as nossas vidas, não é verdade? Contudo, quem cresce rompe os padrões, e é isso que é interessante para nós. E pelo poder de Deus nós iremos conseguir. Porque se em vós houver estas coisas e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes estas coisas, jamais caireis. Porque assim uma estrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro vai alertar aqui outra coisa para nós, né? No versículo aqui, aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado. Aqui está um dos maiores inimigos da vitória, meus queridos, o esquecimento espiritual. A pessoa esquece quem era, esquece o que Deus fez, esquece quem se tornou e começa a viver abaixo do nível que Deus já liberou, meus queridos. Porque a vitória verdadeira em Cristo Jesus exige memória ativa. Quem lembra permanece, quem esquece retrocede. Não esqueça que você foi purificado, porque ao se esquecer, você vai retroceder. E esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas.
Portanto, não serei negligente em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora saibais e estejais estabelecidos na presente verdade. E penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais estas coisas sempre em vossa lembrança. Pedro diz aqui algo impressionante: não serei negligente em lembrar-vos, mesmo sabendo que eles já conheciam a verdade. Isso revela um princípio muito profundo para nós, irmãos. Você não precisa apenas de revelação nova. Você precisa não esquecer a que você já sabe. O problema não é a falta da palavra, queridos, é a falta de permanência nessa palavra. Pedro, sabendo que sua morte estava próxima, se preocupa com uma coisa: que eles não se esqueçam. Nós não esqueceremos pelo poder de Deus. Não esqueceremos de onde somos, a quem pertencemos e para onde nós vamos. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu quando estávamos nós com ele no Monte Santo. Ou seja, está se referindo aqui ao Monte da Transfiguração. Pedro agora muda totalmente o nível. Nós não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias. Pelo contrário, fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele está dizendo o que aqui para nós? Nossa fé não é teoria, não é invenção, não é religião vazia ou glórias. Ele viu, irmãos, a glória de Cristo no Monte da Transfiguração. A verdadeira vitória vem quando sua fé deixa de ser emprestada e se torna uma experiência pessoal com Deus. Aprenda isso. Não pegue fé terceirizada, tenha a sua própria pelo poder do Senhor. 19 a 21. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Coisa poderosa. Agora Pedro entrega o nível mais profundo. Temos também uma palavra de profecia mais segura. Mesmo tendo a visão da glória de Deus no Monte da Transfiguração, ele diz o quê? A palavra é ainda mais segura. Aleluia! Isso é poderoso, irmãos. Experiências passam, emoções variam, mas a palavra permanece. Aleluia! E ele finaliza dizendo para nós o quê? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A Escritura, irmãos, não é opinião, é inspiração divina. Aqui está o segredo final da vitória. Quem se ancora na palavra não se perde. Então, o segredo da vitória, segundo todo esse capítulo 1 de 2 Pedro, é o quê? É usar o que Deus já te deu, é crescer espiritualmente de forma intencional, é manter viva a memória espiritual, é ter uma experiência real com Deus, é permanecer firmemente na palavra. Vitória, queridos, não é um momento espiritual, é uma vida estruturada em Deus, o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje, Senhor, nós entendemos que a vitória não é algo distante, é algo que o Senhor já liberou sobre nós. Nós rejeitamos toda a mentalidade de derrota, toda a visão limitada, toda a crença de que nos falta algo. O Teu poder já nos deu tudo, Senhor. Agora, Espírito Santo, nos ensina a crescer, nos tira da estagnação espiritual, desenvolve em nós virtudes, domínio próprio, perseverança, amor, que nós não sejamos, meu Pai, pessoas que apenas começam
avança, mais pessoas que permanecem. Senhor, cura a nossa memória espiritual, que nós nunca nos esqueçamos de quem nós somos, de onde o Senhor nos tirou e para onde nós precisamos ir. Grava, Senhor, a tua verdade dentro de nós, nos dá experiências reais contigo. Não queremos viver de ouvir falar, queremos te conhecer profundamente, Senhor. E acima de tudo, firma nossos pés na tua palavra, que ela seja a nossa base, Senhor, nossa direção, nossa segurança, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e